Agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar dos impasses políticos da tramitação da agenda do governo no Congresso. Eu converso com Rui Tavares Maluf, que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Wagner Iglesias, sociólogo e professor da USP. Boa noite aos dois. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite. Bom, e vamos falar de ambiente político, vamos falar dessa dificuldade que o governo vem tendo aí nos últimos dias com relação à tramitação de matérias relevantes. Nós tivemos até um esforço do Senado, conseguiu dar quórum na segunda-feira para a votação da reforma administrativa, mas aí a comissão que cuida daí da liberação da autorização para o governo buscar mais crédito para bancar despesas não deu certo, não teve entendimento, ficou para a semana que vem. Teve a votação do orçamento impositivo, que é mais uma trava em relação à gestão das finanças e por aí vai. Eu queria saber, então, vamos conversar com o Rui a respeito disso. Como é que você vê essa posição do governo em relação a isso? Porque nós temos, por exemplo, o relator da comissão cobrando uma articulação política maior do governo, um empenho para que na semana que vem seja aprovado esse crédito. Então, Denise, esse tem sido o grande problema do governo, a interlocução com o Congresso Nacional. Eu não diria que esse é o pior momento do governo, eu acredito que foi até cerca de 2 semanas atrás, embora ainda há uma deficiência nessa interlocução, fazendo com que o Congresso tenha, de certa maneira, chamado para si a responsabilidade de ir fazendo com que as coisas aconteçam. Mas ainda que o Congresso queira tomar a iniciativa em muitos assuntos, rigorosamente falando, num sistema presidencialista, não cabe a ele efetivamente a iniciativa de muitas dessas matérias. É preciso uma harmonia com o Poder Executivo para que efetivamente essa coisa possa caminhar bem, sobretudo porque existem 2 casas que têm que se posicionar sobre o assunto. De qualquer forma, até tendo como referência os assuntos que você pautou, que você chamou a atenção, de uma certa maneira, isso já sinaliza que algumas coisas estão acontecendo. Com relação à própria reforma da Previdência, quando o relator admite eventualmente aguardar que governadores se posicionem ou venham até a reunião no início da semana que vem, o próprio Marcelo Ramos também já disse que se no dia 10 for possível o relatório ser lido, ser apresentado, isso em 24 horas faz com que a reunião da comissão venha a ocorrer, de certa maneira não está totalmente fora da possibilidade de que essa matéria que acaba sendo vista como a principal do primeiro ano de governo, venha a ter, vamos assim dizer, um desenho mais caminhando para um caminho positivo no início do próximo semestre, entre final de agosto e começo de setembro. Eu acho que o momento pior já passou. E Wagner, sua avaliação em relação a isso, lembrando que o Congresso está trabalhando, né? Ele está aprovando muita coisa, ele derrubou vetos ontem também, coisas que já tinham sido autorizadas aí pelo presidente, agiu muito rápido na questão do saneamento, que a MP caducou, já tem um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, então o Congresso está trabalhando. Sim. Eu acho que esse governo ele foi eleito a partir de uma campanha, capitaneada pelo presidente Bolsonaro, então candidato, com uma mensagem antissistêmica, se colocando como um outsider. Aquilo no momento da eleição fazia muito sentido, mas o problema é que depois, no ato de governar, no ato de gerir a máquina pública e na relação entre os poderes, isso já não é muito producente. Então eu acho que é complicado quando atores do Poder Executivo entendem, inclusive externam, a ideia de que negociar com o Congresso é se corromper, é ceder demais e tal. A gente sabe que o eleitorado está um pouco cansado do chamado presidencialismo de coalizão e da forma como as relações entre Executivo e Legislativo foram estabelecidas no Brasil desde a redemocratização. Mas efetivamente, é como o Rui estava colocando, a interlocução tem que existir para que a máquina possa andar, possa trabalhar de fato. Na última segunda-feira, pelo esforço de convocação do próprio presidente do Senado, nós tivemos essa quase que inédita, nos últimos tempos, a gente pode dizer inédita, sessão, que analisou 4 medidas provisórias, 2 que vinham do governo Temer e 2 de iniciativa do governo Bolsonaro, e só uma delas foi efetivamente aprovada. Então eu acho que existem alguns avanços nessa relação e alguns pontos que ainda precisam ser melhorados.
Agora, pela posição do presidente Bolsonaro, a gente não pode entrar numa fase diferente mesmo de política aqui no Brasil, que não seria mais de coalizão, né, porque ele não vê essa necessidade de ficar conversando com o Congresso. Ele acha que manda, né, o governo, e o Congresso tem que aprovar, tem que discutir, tem que tomar as próprias decisões, respeitando o que o governo mandou ou respeitando as necessidades do país. Denise, eu acredito que um pouco, vamos assim dizer, da posição que o então candidato Jair Bolsonaro teve, esse antissistema, não deixa de ter uma dose de verdade. Ou seja, a forma pela qual o Congresso se habituou a se relacionar com o Executivo, no meu entendimento, seja ele chamado presidencialismo de coalizão ou outro nome que queira se dar, não foi sempre o mais saudável. Porque muitas vezes o presidencialismo de coalizão não significou necessariamente a melhor interlocução do Congresso. Então, eu diria que há uma certa dose de verdade no que ele colocou. O problema é que ele caminhou de um extremo para o outro. Como exatamente se o ato em si de conversar, de dialogar, de negociar, que é próprio do sistema democrático, fosse algo condenável, fosse igual a negociata. E isso não pode existir. Muito pelo contrário, o que se espera é realmente que se possa haver um debate em outros termos. É porque acaba sendo meio arriscado para o governo, porque ele pode ter adesão nessas pautas que tem uma defesa maior da sociedade, por exemplo, como é o caso da reforma da Previdência, que chegou nesse estágio. As pessoas já perceberam que a situação está muito complicada, até essa necessidade de um crédito extraordinário mostra o quanto que a situação está difícil. O governo não tem como bancar despesas aí, BPC, programas sociais, o Plano Safra vai ser atrasado mais uma vez por causa disso. Então, fica evidente, então, nessas pautas tem uma pressão da sociedade, de empresários, mas em relação a outras pautas é uma coisa arriscada para o governo, né? Porque ele, de vez em quando, ele tem uma derrota aí que é meio importante, né? Sim, com relação especificamente à reforma da Previdência, eu acho que os atores da sociedade civil organizada, sim, esses têm noção do que está sendo jogado, do que está sendo discutido, e existem interesses de lado a lado para que a reforma seja aprovada de tal ou qual forma ou não seja aprovada. Eu não tenho, Denise, certeza se a massa da população tem ideia do que está se passando. Não tenho certeza. No entanto, por exemplo, falando de reforma da Previdência e dessa questão que o Rui levantou de que é preciso, no sistema democrático, sempre negociar, o projeto encaminhado pelo governo sofreu, se não me equivoco, mais de 270 emendas apresentadas pelos parlamentares. Então tem uma sinalização muito clara aí de que o Congresso Nacional ele deseja intervir, né, no produto final desta reforma, naquilo que vai efetivamente se consubstanciar numa política pública, não é? Então isso tem que ser levado em conta, né? E não tem sido levado na medida em que você vê que você estava levantando aí a questão de que diversos outros temas e projetos de interesse do governo não têm sido aprovados ou têm sido postergados. A gente chega a imaginar até que o Congresso está trabalhando mais do que a gente viu em algumas legislaturas anteriores, como você levantou, mas talvez trabalhando numa pauta quase que própria, quase que paralela do Executivo. E a gente não sabe exatamente o que vai dar isso lá na frente. O orçamento impositivo é contra a proposta de Paulo Guedes. Né? Sem dúvida. Ele acaba engessando mais o orçamento. Que já é muito engessado. Determinando a liberação de dinheiro para as propostas aí dos parlamentares. Isso fica meio vinculado e vai contra o que ele pretendia. Por outro lado, Denise, eu acho bom a gente destacar que no campo, ou na matéria reforma tributária, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tomou iniciativa, de certa forma isso é muito salutar. Já estão querendo montar a comissão especial. Então, assim, talvez seja um dos poucos temas que eu consigo enxergar um pouco mais de convergência entre o Poder Executivo, tomando como referência algumas falas do ministro Paulo Guedes, e os membros da comissão. Mas o ministro ainda quer apresentar outra proposta. Sim, mas de qualquer forma, eu acho que é um pouco responsabilidade dele fazer isso como Poder Executivo, mas me parece que há menos atritos do que algumas outras matérias, como a própria Previdência. É mais parecido. Agora, uma outra coisa que tem chamado muita atenção é a inclusão ou não dos estados e municípios na proposta de reforma da Previdência e se imaginava que a pressão dos governadores pudesse ter um impacto direto. E a gente vê agora os governadores muito preocupados, pelo menos uma boa parte, até divulgando um documento para pressionar os parlamentares. Então, eles também estão agindo de uma forma mais independente a posição dos governadores.
Eu acho que isso tem a ver com a responsabilidade dos governadores como gestores das contas públicas estaduais, obviamente, né? E a gente pode se lembrar que há algum tempo atrás, e não faz tanto tempo assim, era comum falar que os governadores tinham bancadas dentro do Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara dos Deputados, né? De fato, você tem razão, me parece que essa relação está mudando, né? Até porque os parlamentares precisam também mostrar algum tipo de serviço, né? Porque nós estamos chegando já, daqui a pouco estamos às portas da eleição municipal, né, de 2020, e provavelmente alguns deles sairão candidatos a prefeito ou apoiarão candidatos, enfim, a vida continua, né, do ponto de vista da trajetória política de cada um deles. Então, acho que nesse momento eles precisam se posicionar com uma maior independência. Mas chama atenção, né? E não deixa de ser interessante, né? Porque houve esse pequeno atrito entre o governador de São Paulo, João Dória, e o Marcelo Ramos, do tocante a quem apresenta, né? O próprio Marcelo Ramos disse que vê essa posição, essa conclamação do governador João Dória como uma postura agressiva e entende que caberia aos governos estaduais darem a cara para bater, tomarem a iniciativa de apresentarem às assembleias legislativas. Para eles pressionarem, mas não assim, né? Tem que acertar o tom, é isso? Tem que acertar o tom. Mas o fato é que os estados precisam disso agora, né? Muito. Agora, vocês veem algum risco em relação à reforma da Previdência? Dá para contar com essa aprovação no segundo semestre? Hoje o governo não tem os 308 votos necessários, se não me engano são 2 votações na Câmara dos Deputados, depois a apreciação pelo Senado. Hoje, até o próprio presidente Bolsonaro esteve no programa do apresentador Ratinho e ele lá reconheceu que hoje não tem. Mas é provável que para o segundo semestre se consiga formar essa maioria necessária para que a reforma seja aprovada. O que a gente não sabe é qual reforma, né? O que vai sair do projeto original. Com essas emendas todas. Todas essas emendas, né? Muitas delas são similares, são parecidas. Muitas já foram rejeitadas, já foram rejeitadas. Porque você sabe o núcleo, mais ou menos, o eixo da reforma, do que precisa passar para não atrapalhar a economia, não é? Agora, uma outra coisa, antes de encerrarmos, que tem chamado muita atenção, é a quantidade de secretários e ministros que estão tendo de ir no Congresso para dar explicações. Já teve da Educação, a Damares Alves já foi umas 2, 3 vezes. Diariamente nós temos, hoje, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, ele foi vaiado, né, numa comissão. Ricardo Salles. Exatamente. Faz parte desse processo de uma cobrança maior dos parlamentares? Por um lado, sim, porque eu não vejo como algo negativo, mesmo sendo um sistema presidencialista, que o Congresso Nacional chame o corpo executivo para vir dar explicações, sobretudo quando se trata de iniciativas polêmicas. Em si mesmo, isso não é a pior coisa, mas é claro que a gente tem que examinar o contexto no qual se dá, e aquilo que eu falava no início da nossa entrevista da dificuldade de interlocução, às vezes expõe demais o governo para coisas que poderiam ser evitadas. Agora, a economia pode caminhar melhor em meio a todo esse ruído político se nós tivermos 4 anos dessa situação de vai, volta, vai e tem atrito, depois tem entendimento? Eu acho complicado, né? Porque os atores econômicos, de fato, nesse momento, aqueles que têm a capacidade de investimento, estão aguardando a aprovação da reforma da Previdência e estão aguardando também que essa relação entre Congresso e Legislativo se torne mais harmônica, né? O governo tem uma capacidade que eu não vi em nenhum governo anterior de produzir ruídos, acho que a palavra que você colocou é muito apropriada, produzir polêmicas semanalmente em relação a vários assuntos, né? Que acabam se tornando obstáculos para o próprio... E não é só o presidente, né? Não, o presidente, os ministros, a família, enfim, né? Nós estamos assistindo a um cenário absolutamente inédito na história política, pelo menos recente, do Brasil, né? De uma produção de obstáculos para o próprio governo, né, que acaba reverberando para todo o sistema político e para a sociedade como um todo. Porque você pode mudar a forma de fazer política, combater a corrupção, isso é esperado mesmo. Agora, não ficar numa situação aí de distanciamento mesmo, porque sempre os presidentes tinham essa preocupação com a pacificação. Ter um bom relacionamento, né? Sem dúvida. Mas, Denise, eu chamo a atenção para algumas mudanças que vêm ocorrendo, e não é apenas dessa legislatura. Quando falávamos agora do governadores, o próprio Wagner chamou a atenção, né, para a relação que os governadores tinham com as bancadas federais. Isso já vem mudando há pelo menos 2 legislaturas. Os governadores já não têm uma capacidade que eu chamaria de enquadramento das suas bancadas. Muitas vezes nem mesmo dos seus partidos. Então, vamos assim dizer, isso é um fenômeno novo que a gente vem observando na política brasileira. Então, eu sinto que nós estamos no meio de um percurso muito grande no qual há uma área de incerteza enorme. Mas no que você perguntou sobre a economia,
Eu concordo com o Wagner. Eu diria, a política afeta muito a economia. E quando há muita incerteza, como tem dito vários empresários, todo mundo está com o freio de mão puxado. Porque não é só a reforma da Previdência, tem toda uma agenda depois, né? Toda uma agenda. A ser encaminhada. Agora, a política pode amadurecer mais nesse cenário todo, se fortalecer o Congresso, a Câmara. Eles podem se impor mais, né, como uma condição política? Veja, tem várias iniciativas. O Congresso Nacional, e não é uma iniciativa de agora, tem vários projetos para limitar, por exemplo, a edição de medidas provisórias. Né? Acabou de ser aprovado agora na Câmara, já pela segunda votação, vai voltar para o Senado, porque houve alterações no texto original da PEC. Né? Mas então, é uma tentativa de enquadrar o Legislativo enquadrar em alguma medida o Poder Executivo. Então existem disputas aí também, né, que estão se dando o tempo todo entre os dois poderes. Né? Perfeito, nós já temos que fechar. Poxa, que pena. Eu conversei aqui com o Rui Tavares Maluf, que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o Wagner Iglesias, sociólogo e professor da USP. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite.